Para você, profissional da saúde que está nos assistindo, este programa foi criado para ajudar a transformar a sua carreira profissional. Então, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, fiquem até o final do episódio. Vamos compartilhar com vocês, junto com a nossa convidada, muitos insights poderosos para alavancar a tua carreira profissional. Me chamo Rafael Freitas, tenho 27 anos, estou CEO da RUNS, casado com a Esther, apaixonado por empreender e um louco por vendas. Está em minha frente ela, que é especialista em camuflagem, cicatriz, tratamento de estrias, criadora do método Dermocure, professora, mentora, uma mulher empreendedora e influencer, né? Acho que a gente vai falar bastante também sobre isso. E com mais de 300 mil seguidores nas mídias digitais, né? Sociais ali, TikTok, Instagram. Estou com ela, Letícia Bastos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar passando aqui um pouquinho do meu conhecimento, do que eu vivo, né? Porque o conhecimento é isso, é a nossa vivência, né? Um pouquinho aqui para vocês da RUNS, que é uma empresa muito bacana, que tem me acolhido bastante. Então, muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. E quem é privilegiado é quem está assistindo, que você tem muito resultado. E eu acho que esse programa aqui vai ser poderoso de insight para esse profissional que está começando, que tem desafios e que precisa ali de um direcionamento. Ele está assistindo o episódio certo, porque você é muito fora da curva, muito fora da caixa, tá bom? Obrigada. Pessoal, este é o segundo episódio do RUNS Talks, que é o podcast oficial da RUNS. Então não deixe de se inscrever, mandem para os amigos, para os familiares, manda para todo mundo, tá? Conhece um profissional de saúde, conhece ali um médico, conhece um esteticista, conhece um fisioterapeuta, então você manda para todo mundo aí, tá? Clica no gostei, se não gostou também, clica no não gostei, o importante é ter alguma ação, tá? Se gostou, clica no gostei, se não gostou, clica no não gostei, beleza? E vamos começar aí o episódio. Então... Só quem trabalha com as redes sociais sabe o quanto que é isso importante, né? Esse não gostei, esse comentário, esse compartilhar. Então aí, galerinha, aproveita aí para ajudar quem está do lado de cá, porque assim, não é fácil. Você que está assistindo, possivelmente você também tem uma rede social, um canal no YouTube, um Instagram, um TikTok. Então você sabe como que é importante quando alguém te ajuda, comenta, compartilha, se sente mais animado, né? Então vamos ajudar aí. Não, é importante. Tem muita gente que assiste e não toma atitude nenhuma. Nossa, né? A maioria. Então assim, se você gostou, gostei. Se não gostou, não gostei. Simples. Diz né? aí pra gente melhorar também, né? Exatamente. Porque se a pessoa diz não gostei, o que você faz? Ou então eu preciso melhorar em alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu posso ajustar aqui para agradar um público. Será que eu falei alguma coisa? Será que foi o vídeo? Enfim. Então tem que realmente dar o feedback, que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Tanto para o profissional, né, no dia a dia ali, quanto para quem está na rede social. Para a gente melhorar cada vez mais. A gente vai falar muito, né, sobre rede social, tenho certeza disso. Né? Você tem um know-how absurdo, tem muito resultado. Mas antes, né, da gente falar dessa parte de rede social, a parte da Letícia Bastos, né, como empreendedora, eu queria entender quem é Letícia Bastos, que você fala assim um pouquinho para o pessoal entender e conhecer, saber quem é você. Então, muito prazer em estar aqui. Meu nome é Letícia Bastos, hoje eu sou dermopigmentadora. Para quem não entende o que é isso, eu faço o tratamento de estrias sem tinta, porque a maioria das pessoas ficam um pouco receosas aí, vou tratar as estrias e coloco uma tinta nas minhas estrias. Não, o meu tratamento, o método que eu criei, eu sou criadora de um método que se chama Dermocure, que é um tratamento de estrias para recuperar o colágeno ali das estrias e também a camuflagem de cicatriz, que eu deixo a cicatriz, ela é imperceptível. Além disso também, que você não citou aí, eu faço uma revitalização das areolas, que é um tratamento para deixar a areola mais rosada, porque muitas mulheres se incomodam ali em relação à mama dela, passou por uma cirurgia plástica.
E também faço a reconstrução de areola, que, por exemplo, uma mulher teve uma necrose ali depois de uma cirurgia plástica. Enfim, eu sou dermopigmentadora. São esses os tratamentos que eu faço. Além disso, estou nas redes sociais. Posso me considerar marqueteira ou blogueira. Enfim, cada um fala de uma forma, né? E não só isso. Isso é o que eu estou. Eu costumo falar que eu estou dermopigmentadora, eu estou blogueira, mas o que eu sou de fato, eu sou cristã. Esses são os meus princípios. Sou cristã, sou casada com o Arnaldo. Eu vi que você citou aí a sua esposa, achei o máximo, porque são as pessoas que estão do nosso lado, né? Sem o Arnaldo, por exemplo, eu não estaria aqui. Então, eu sou casada, cristã, e essa pessoa aí que eu sou. Estou aí na rede social tentando divulgar meu trabalho, crescer, tentando evoluir como a maioria das pessoas que hoje são empresárias, né? Empreendedoras. Muito bom. E assim, me fala um pouco, como você começou a fazer o que você faz hoje? Você citou aí algumas coisas que você faz, mas como que você começou a fazer tudo isso? Então, nossa, minha história é longa. É isso aí, nós estamos com tempo, né? Com tempo. Vamos papear. Eu comecei a trabalhar com a dermopigmentação através da cirurgia plástica. Porque, assim, tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Vou voltar ainda mais lá atrás, que quando eu estava ali estudando, que eu tive algumas vontades de me tornar empreendedora. Na verdade, eu tive um pensamento de que o que eu vou fazer da minha vida. E aí, quando a gente tem esse pensamento de o que eu vou fazer da minha vida, a gente se vê num beco sem saída, então eu tenho que dar meu jeito, né? Então, lá no ensino médio, eu estudando ainda, como eu nasci numa casa, né, numa comunidade, pais que não tinham dinheiro, né, como a maioria das pessoas brasileiras, né, eu falo que a minha história ela não é diferente de muitas pessoas. A minha história é basicamente a mesma história de muitas pessoas do Brasil. Como a sua, por exemplo, né, que a gente estava conversando antes, falando, eu nasci numa família muito humilde. A minha também era muito humilde. A minha mãe era faxineira, meu pai era pedreiro. E eu cresci com uma dificuldade financeira muito grande. Meu pai, ele, infelizmente, foi totalmente tomado pelas drogas e aí ele faleceu quando eu tinha 9 anos. Então, assim, a minha realidade é a realidade de muitas pessoas do Brasil. Então, você vai aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nas comunidades, o que você mais vai ver são pessoas com as mesmas histórias, né? De pais que abandonam, de pais que estão imersos nas drogas. Então, assim, a minha realidade foi essa realidade. Então, eu não tive esse querer muito grande de me tornar uma empresária de sucesso. Mas isso foi me levando a essa trajetória, né? Então, lá no ensino médio, depois de ter passado toda essa dificuldade, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso fazer alguma coisa para ter dinheiro para pagar a minha faculdade. Porque o que eu pensava enquanto eu estava lá no ensino médio? Olha, eu preciso ter dinheiro para pagar minha faculdade, porque a minha faculdade é que vai me fazer ter dinheiro para ter uma boa qualidade de vida. Como a maioria das pessoas entendem, né? Eu não sei você, mas Sim. Quando você estava lá no ensino médio, os professores perguntavam, o que você quer ser da vida? Sim. Os seus pais falavam, o que você vai fazer? Que faculdade você vai fazer? Então, você já cresce pensando em o que eu vou ser. E quando você cresce pensando o que eu vou ser, a primeira coisa que você pensa é numa faculdade. Então, eu estava lá no ensino médio pensando, o que eu vou fazer para conseguir pagar a minha faculdade? Porque eu sei que a minha mãe não tem condições nenhuma de me ajudar. E não tinha realmente, porque a gente nasceu, né? Como eu falei com você, a gente não tinha condições financeiras para isso. Então, era zero chance da minha mãe ter R$1 para me ajudar a pagar a faculdade. E também não era tão estudiosa a ponto de passar numa federal da vida. Eu era realista, né? Apesar de ser jovem, eu falava, eu não vou passar numa federal, não estou estudando para isso. Como quase todo mundo, né, não estuda de fato. O que você quer ali na escola é pegar o seu diploma, sair dali, trabalhar e vamos ver o que a vida vai me dar. Então, pensando nisso, eu falei, vou fazer um curso técnico em enfermagem, enquanto eu estava no 2º ano do ensino médio. E esse curso técnico, ele vai me possibilitar ter um emprego que vai me ajudar a pagar a minha faculdade, que eu ainda não sabia o que eu queria. Se eu ainda ia seguir o mesmo rumo, né, enfermagem, não enfermagem. E aí, esse curso técnico em enfermagem veio com
com uma ideia de que eu ia conseguir ter um pouco mais de dinheiro, porque a minha avó era auxiliar de enfermagem. Nessa época ainda existia auxiliar de enfermagem, hoje em dia já não tem mais, é só técnico e enfermeiro. Então, minha avó era auxiliar de enfermagem e a minha avó, ela tinha uma condição financeira melhor do que o pessoal lá da minha casa, né? Do que minha mãe. E aí eu achava que minha avó tinha dinheiro, porque ela era auxiliar de enfermagem, a casa dela era mais arrumadinha, mais bonitinha. Eu falava, minha avó tem dinheiro e ela é auxiliar de enfermagem, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse curso que deve dar dinheiro. Era a referência que você tinha naquele momento. Era a referência. Porque, assim, como eu nasci numa comunidade, né? Morei na comunidade a vida inteira, eu não tinha contato com pessoas que tinham dinheiro. Então, a minha referência era quem? Minha avó, que era auxiliar de enfermagem. E aí, vivendo ali um pouco na casa dela, porque a geladeira era um pouco mais cheia do que a nossa. Então, assim, a minha avó tem dinheiro. E, coitada, ela não tinha dinheiro de fato. Meu avô era pedreiro, ele tinha algumas casas de aluguéis. Então, assim, era a nossa referência. E é por isso que eu falo, o nosso ambiente, ele diz muito sobre aquilo que a gente pensa, né? Se a gente vive no meio da comunidade, a gente não sai dali, aquilo ali é a nossa referência. Então, eu sempre tive ela como referência porque era o meio que eu vivia. E aí, quando eu fiz esse curso técnico em enfermagem, e aí eu fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, eu comecei a ver um mundo completamente diferente daquilo que eu vivia. Então, eu, pobre, numa comunidade, saindo para trabalhar, pegando o busão lotado, 1h30, chegando numa clínica de cirurgia plástica, onde as mulheres pagavam 50 mil reais para fazer uma cirurgia. Eu falava, de onde que vem tanto dinheiro assim? Onde que esse povo mora? O que eles fazem da vida? Né? É, inacreditável. E aí, vendo as cirurgiões ali com aqueles carrões, BMW, enfim, aí eu comecei a ter uma outra realidade. Elevou o teu termômetro financeiro, total. Elevou o meu termômetro. Então, assim, eu comecei a ver que tinha gente que tinha dinheiro, que não era a minha realidade. Eu achava, por exemplo, como eu vivia ali, e as únicas pessoas que eram ao meu redor, os professores, a minha avó, que era técnica em enfermagem, que isso ali era ser bem de vida. Só que aí eu comecei a elevar um pouco mais o meu patamar. Nessa clínica de cirurgia plástica, eu comecei a perceber que tinha gente com dinheiro, foi que os meus olhos ficaram um pouquinho mais ambiciosos. Não gananciosos, né? Porque ganância é uma palavra ruim, mas ambição, eu acho que é uma palavra legal pra gente utilizar, pra gente querer crescer e evoluir na vida. Então, comecei a ter um pouco mais de ambição. Ai, o que eu quero da minha vida? Só que eu sabia também que eu não era tão... Eu não podia me dar ao luxo, por exemplo, de parar de trabalhar para, por exemplo, fazer uma medicina da vida, porque eu teria que estudar, eu teria que parar de trabalhar, focar naquilo. Então, a minha realidade era diferente. Eu não ia seguir por aquele caminho porque não dava. Infelizmente, não dá para a maioria das pessoas. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros tem que fazer o quê? Trabalhar para se sustentar. Porque a maioria das pessoas estão sobrevivendo. Elas não podem ter o luxo de pensar, eu vou estudar, vou parar minha vida. Então, assim, pessoas que saem da média, né, ali da comunidade, que se destacam, são poucas porque elas fazem muito mais além do que a maioria das pessoas. Então, assim, não dava para parar de trabalhar para me tornar aquilo que eu queria, na época, seguir esse caminho. Então, o que eu fiz? Com 19 anos, técnica em enfermagem, comecei a trabalhar nessa clínica de cirurgia plástica, fiz um curso de instrumentação cirúrgica também. Porque um cirurgião chegou para mim e falou assim, por que você não faz um curso de instrumentação cirúrgica para você parar de circular, que circulante é a técnica em enfermagem que fica lá, né? E começar a ganhar um pouquinho melhor. Vai que fulano de tal, que era um cirurgião lá, te contrata. Conversei com fulano de tal lá e falou, vou te contratar. Aí fiz o curso. Aí eu falei, agora eu vou ser contratada. Só que aí a promessa dele não se cumpriu. Então, eu fiz o curso, mas ele não me contratou. Então, continuei trabalhando ali como técnica em enfermagem. Isso que dá a gente acreditar nas pessoas. Mas é isso. No final das contas, a gente tem que continuar lutando. Não é porque a gente recebeu um não que a gente vai desistir, né? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas, elas querem tudo rápido. Principalmente pelo fato da internet hoje proporcionar isso, né? Viralização, você chegar para muitas pessoas muito rápido. Então, o que todo mundo quer? Eu quero para amanhã. Para ontem, na verdade. Então, a gente não sabe suportar o processo. De saber que é lento. De saber que é aos poucos. Você está ali esperando uma oportunidade de chegar. Porque, às vezes, a gente tem tudo rápido na mão e a gente não consegue nem suportar aquele processo ali. Talvez, se esse médico, por exemplo, tivesse me dado a oportunidade de me tornar instrumentadora para a equipe dele, eu não teria desenvolvido o que eu
desenvolvi ao longo do processo, que é realmente esperar, amadurecer e a caminhada, né? Como um atleta já não se candidatou ali para fazer aquele campeonato e amanhã ele já está lá correndo, ou nadando, ou jogando futebol. Existe um processo que precisa estar ali na dor do dia a dia para você cada vez fortalecer mais. Assim, eu também vim de comunidade, né, de família humilde, e a gente, quando para conversar com pessoas que permanecem, elas olham para a gente e atrelam muito a sorte. Sim. Né? E Carlos Wizard, ele sempre fala que a sorte ela acontece quando a preparação, né, quando a construção, quando abrir mão de muitas coisas, né, quando o foco ele vai de encontro com a oportunidade, certo? Então tem muita gente que realmente não tem oportunidade, mas a gente entende, né? A gente que conseguiu sair do ambiente e elevou as nossas referências, a gente sabe que, beleza, o fato de eu estar ali não é culpa minha, é culpa dos meus pais, dos meus avós, enfim. Mas a responsabilidade de mudar isso é totalmente minha. E é isso que as pessoas não entendem e muitos ficam presas a um vitimismo, né? Sim. De permanecerem ali naquela situação e não quererem sair. E aí eu queria entender um pouquinho, né? Porque você falou aí da tua trajetória e a gente está vendo aí que foi muita dedicação, né? Você teve realmente essa vontade de querer construir, mas teve sorte em algum momento? Como é que foi? Você teve algum momento de oportunidade nesse período que você estava ali? Ou você atrela tudo isso ao teu trabalho duro, à tua vontade de querer crescer? A sorte, ela só aparece para quem está preparado, como você disse, né? Assim, a sorte não bate na sua porta sem você tá fazendo nada. Então, eu não estava lá em casa deitada, esperando uma oportunidade chegar e a sorte bateu. Costumo não chamar de sorte porque eu falo que é Deus, né? Eu que sou cristã, eu falo que Deus prepara as coisas no tempo certo, na hora certa. Então, essa tal de sorte que as pessoas chamam, para mim, se chama Jesus Cristo. Enfim, mas ainda assim é um termo para a gente utilizar, para a gente entender que realmente a sorte pode bater na nossa porta, só que ela vai bater quando a gente estiver preparado, se a gente estiver fazendo. É a constância do dia a dia, né? É não achar que eu fiz um dia e que a sorte não bateu, então eu vou parar aqui. Então, esse cirurgião, por exemplo, não me deu oportunidade, o que eu continuei fazendo? Trabalhando, esperando a tal da sorte bater na minha porta. E quando eu tiver outra oportunidade, eu vou lá abraçar e vou me preparar para aquilo. Então, eu entrei para a faculdade, enquanto eu não recebia essa proposta de ser instrumentadora, fui graduar em enfermagem, porque eu achava que o diploma também ia me fazer crescer e ter uma qualidade de vida melhor. Lembro que quando eu entrei para a faculdade, eu pensei assim, nossa, então quando eu me formar, o que eu vou fazer? Eu vou passar num concurso do SARA lá, que tem em Belo Horizonte, tem no Brasil inteiro, né? E esse concurso vai me proporcionar ganhar bem, porque esse concurso paga R$12 mil. Então, assim, é a chance da minha vida. Vou formar e agora vou conseguir esse emprego e nunca mais vou largar. Esse negócio de nunca mais vou largar, eu falo que Deus, ele é maravilhoso, ele ouve apenas algumas orações nossas, nem todas. Porque voltando um pouquinho nessa história, quando eu fui ser contratada pelo meu emprego, que era técnica em enfermagem, eu estava tão desesperada porque eu não tinha dinheiro, eu queria ter dinheiro para comprar minhas coisas, né? Porque como mulher, como qualquer pessoa, né? Na verdade, você não tem ajuda ali financeira dos seus pais porque eles não conseguem te dar essa ajuda. Eu precisava muito de um emprego para sobreviver ali no meu dia a dia, comprar minhas coisinhas, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista de técnica em enfermagem, eu fiz a entrevista, fui embora, entrei no ônibus, olhei para a janela, fiz uma oração, falei, Deus, se o Senhor me der este emprego, eu juro para o Senhor, eu nunca mais vou largar como técnica em enfermagem, né? E eu falo, Deus é maravilhoso. Ele não ouviu a minha oração, porque ele tinha coisas muito maiores para mim. Graças a ele, eu não fiquei lá para o resto da vida, evoluí muito. Então, entrei para a faculdade nessa época, porque ainda achava que isso iria me proporcionar. A faculdade em si, eu larguei depois de 4 anos, foi quando eu conheci essa profissão que você recitou aí, né? Uma profissão linda, na minha perspectiva de vida, né? Porque eu consegui ajudar a minha família, ajudar a minha própria vida. Eu, meu marido, nós estamos em um patamar muito mais elevado por conta da dermopigmentação, mas também por conta da nossa constância de estar
crescendo cada vez mais. Então, eu larguei a faculdade nessa época porque eu tinha encontrado a dermopigmentação. Quando eu estava como instrumentadora cirúrgica, eu fui contratada por outro cirurgião que me deu a possibilidade de fazer o tratamento nas pacientes dele. Então, me tornei dermopigmentadora, comecei a tratar as pacientes dele, e aí eu comecei a perceber que aquilo ali estava sendo muito mais rentável do que a instrumentação já estava me possibilitando. E aí o negócio foi crescendo cada vez mais. Isso que eu ia falar, você citou a ambição, né? Muitas pessoas confundem a ambição com ganância, você falou. A ganância é quando você fere alguém, fere princípios para poder crescer e levar vantagem. A ambição não. A ambição você constrói algo. Inclusive, através da ambição, você consegue agregar na vida de outras pessoas também, tá? E um ponto interessante que você falou, que eu queria trazer aqui pro pessoal, que é o seguinte. Você falou que vislumbrava a medicina, mas pela sua realidade você não conseguiu levar. E como você se vê hoje ganhando mais que muitos médicos? É polêmico até, né? Porque você fala assim, nossa, tem uma pessoa que não tem um diploma... Muito mesmo, tá? Muitos médicos mesmo. Não tem um diploma e consegue ganhar mais do que uma pessoa que tem diploma. Eu até costumo falar nas redes sociais, eu falo assim, hoje em dia existe uma briga muito grande, né? Por exemplo, vou só exemplificar aqui. As pessoas acham muito ruim de um cirurgião, neurocirurgião, tá lá trabalhando, ressuscitando vida, tirando um câncer, mexendo no cérebro, que não sei o quê, uma profissão linda e que salva vidas. Mas aí tem um carinha lá jogando bola, batendo bola pra lá e pra cá, que tá ganhando 50 milhões de vezes mais e o pessoal fica neurado com isso. Por que uma pessoa que estudou, 15 anos ganha mais do que um cara que nunca fez uma faculdade na vida, às vezes não formou nem no ensino médio, aí tem essa raiva, né? Só que as pessoas não conseguem compreender que o ganhar bem não é porque você tem um diploma e você estudou. Sinto muito, essa é a realidade. Tem muita gente que não tem um ensino médio e vai ganhar muito mais do que você. Por quê? Porque é a demanda. O cara do futebol, ele gera muito mais dinheiro ali para o Brasil, por exemplo, muito mais marcas, então automaticamente muito mais dinheiro, então automaticamente muito maior o salário dele do que o cirurgião. O cirurgião, os homens vão lá quando eles estão morrendo. Ninguém quer dar essa notoriedade para ele, porque infelizmente é a realidade. Então, assim, não é porque você tem um diploma que isso é garantia de que você vai ganhar bem. E isso que eu percebi. Então, assim, não é desmerecendo quem tem diploma, não, porque a pessoa estudou, ela é merecedora daquilo ali. Só que, infelizmente, não é a realidade que nos ensinaram lá na escola. Ah, você precisa de um diploma para você ganhar bem? Não é bem assim. Porque tem muita gente hoje com diploma pregado na parede, não tem aquele emprego que ela sempre sonhou. E eu recebo muitas, por exemplo, mulheres frustradas na profissão que não era aquilo que recebia. Eu tenho até um lema nas redes sociais que eu falo assim, eu trabalho com amor, mas por dinheiro. Por quê? Porque o que eu faço é com amor, mas o que eu tô lá é por dinheiro. Eu quero crescer cada vez mais. Senão eu vou fazer trabalho comunitário, vou para a igreja, vou fazer qualquer coisa. Porque o meu objetivo é crescer cada vez mais, automaticamente ganhar dinheiro, automaticamente proporcionar mais emprego, uma vida de qualidade melhor para os meus e para os meus. Então, esse é o meu lema. Trabalhar com amor, mas por dinheiro. Porque assim, muita gente pergunta, mas ser enfermeiro, eu até acabei falando ganhar, mas na verdade é fazer, né? Você faz dinheiro, a gente faz, né? Então você hoje faz mais dinheiro que muitos médicos. Então a gente pergunta, ser enfermeiro dá para fazer dinheiro? Depende. Né? Qual é na média, quem ganha mais? Professor ou jogador de futebol? Professor, na média. Tem muito jogador de futebol que ganha R$200. Sim. Ganha um salário. Entendeu? Então, o que vai fazer você ganhar dinheiro, o que vai fazer você fazer dinheiro é o que você consegue vender. Sim. Aí entra na parte que eu gosto, né? Que é falar de vendas e falar desse processo, dessa visão. E aí, como hoje você tem um poder de influência muito grande, né? Você construiu hoje uma comunidade, você tem uma comunidade e você consegue vender, né, através dessa influência que você construiu. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua influência, também como que você conseguiu construir isso. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo, eles estão curiosos para entender. Eu quero também construir uma comunidade. A gente sabe que não é fácil, né? Mas eu queria entender um pouco da tua visão, como foi esse processo para você hoje construir uma comunidade, você ser tão influente e conseguir vender para a tua comunidade. Então, quando eu estava com esse cirurgião plástico, eu comecei a ter ideias para conseguir ganhar mais.
Então, em todo momento da minha vida, mesmo quando eu era CLT, eu pensava, eu preciso crescer e me destacar onde eu estiver. Sendo CLT, sendo empreendedor, eu vou me destacar. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para esse cirurgião e falei assim, olha, eu tenho uma ideia. Eu vou vender na internet as cirurgias. Então, tudo que eu vender e vier paciente através de mim, eu vou ganhar a mais aqui por essas cirurgias. Aí ele falou, beleza, vai lá e faz. Não deu tanta ideia, não, porque assim, quando você não tem nenhum seguidor, Mas as pessoas isso começam... em qual ano? Isso em 2020. Isso em 2020. Pandemia ali. Pandemia, já tava na pandemia. Pandemia começou em 2020, né? Foi finalzinho de 2020. Então, eu tinha um outro Instagram, que era o meu Instagram pessoal, nessa época. Hoje, o meu Instagram que eu tenho é o meu Instagram pessoal, só que na época era outro Instagram. Então, eu falei, vou ali pro meu público vender e mostrar o dia a dia. E como que eu vou vender? Mostrando aqui a cirurgia, né? Coisa melhor do que mostrar a realidade. Então, comecei a divulgar, bom dia, no bloco, cirurgia, e aí fui. Só que depois de um tempo, eu criei um Instagram porque eu achava que nessa época você precisava ter um Instagram profissional para você se destacar e mostrar cirurgia. Só que não é bem assim. Hoje eu já penso completamente diferente. Mas ainda não entendia sobre marketing, sobre Instagram. Enfim, fiz o meu Instagram para mostrar ali a cirurgia, para mostrar a dermopigmentação, que eu já estava na área. Então, comecei a fazer vídeos, conteúdo, postando, explicando, falando o que é cirurgia, o que é a dermopigmentação. Você botava a cara, botava a cara, vídeo. stories. Mas stories, é o quê? assim, Uma vez por mês? Não, era todo dia, era realidade. Stories era assim, pontinho pra você não ver mais. Caixinha de pergunta, tinha o quê? 300 seguidores, aí foi crescendo, 500, 1.000 seguidores, porque assim, não adianta você esperar você ter seguidor pra você começar a fazer, então quer dizer né? que você começou com 300 seguidores, você não começou com 130 mil? Não, 130 mil é uma construção, né? Então, 130 mil hoje no Instagram. Eu tenho mais seguidores ainda no TikTok. Mas eu comecei do zero, como todo mundo, né? Ninguém começa lá em cima com 100 mil, hoje com no TikTok 200. você tem quantos? Hoje no TikTok eu tô com quase 240 mil seguidores. Porque é a constância ali também de todos os dias. Se você abrir o meu TikTok lá, você vai perder de vista de quantos vídeos tem lá. Porque é aquilo que eu falei, é todos os dias estando ali, fazendo conteúdo 24 horas. E eu acredito que eu vou crescer muito mais, porque é o que eu faço. É o que eu estou fazendo todos os dias e não tem como a gente não evoluir. Regredir a gente vai se a gente está fazendo o melhor todos os dias. E aí, comecei 300 seguidores ali, comecei do zero, né, na verdade. Indicando do outro Instagram, vai lá, pessoal, siga esse Instagram aí, que eu vou mostrar a cirurgia. Aí foi crescendo. E nessa época que eu fui crescendo, comecei a falar de cirurgia plástica, a mostrar o que é a cirurgia plástica, as dúvidas que as pessoas têm, né? Eu tenho certeza que no seu nicho tem muita gente com dúvida. E aí é o que eu recebo de pergunta hoje, principalmente porque eu dou curso, o que eu vou falar na internet? Como assim, o que eu vou falar? Tem muita gente que não sabe aquilo que você vende. Tem muita gente com dúvida, o que é o procedimento, como é feito, no meu caso, que eu trabalho com procedimento. Então, assim, não existe isso de não ter um assunto. Isso aí é desculpinha para quem não quer fazer. Porque assunto tem. Outra pessoa não conhece aquilo que você faz. Então, eu fui mostrando ali o dia a dia, a cirurgia. E aí, cirurgia plástica é um negócio que bomba muito, né? Meu Deus. Porque você fala assim, que mulher que não gostaria de fazer uma cirurgia plástica? Homens menos, né? Porque mulheres são mais vaidosas, têm esse sonho a mais. Homens um pouquinho mais receosos para isso. Eu não vou fazer. O meu marido mesmo fala, eu não vou enfiar uma agulha dentro de mim, não. Eu falo, vai, um dia você vai. Na hora que você precisar, você vai fazer. Mas mulher não, mulher já nasce com esse sonho, né? Quero colocar um silicone. Eu vou fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia depois dos filhos, né? Você pensa assim, poxa, mulher tá ali com um corpinho lindo, aí engorda, emagrece, aí tem que fazer cirurgia plástica. Letícia, agora é o momento que a gente vai... Pessoal, após o anúncio do patrocinador, tem um assunto que a gente vai falar aqui que é bem interessante, né? Polêmico. Polêmico. Fica aí. Então, após o patrocinador, fica aí que tem coisa bem interessante aí, polêmica para vocês, tá? Então, vamos falar agora do nosso patrocinador. Sana Vita é uma parceira da Runs Consultório. Vou chamar aqui o meu sócio, Matheus. Matheus, entra aí. A gente tem um presentinho da Sana Vita para você. Chique. Tá? A Sana Vita é a parceira da Runs Consultórios. Pode ela abrir?
Pode. Ela é parceira da plataforma da RUNS. A gente tem dentro da plataforma, os nossos assinantes, eles têm acesso à plataforma, têm acesso à Sanavita. A gente está sempre fazendo evento. A gente fez um evento no final de outubro, na praia, com a Sanavita junto com a Sanlés. Então, espero que você goste aí. Nossa, presente adorei. da Sanavita para você. E aqui, você sabe que eu experimentei e realmente é gostoso? É bom. Porque assim, eu tomo colágeno todos os dias, né? Até porque eu indico as minhas clientes a tomarem para recuperar ali o colágeno de quando a gente faz o tratamento. Porque quando a gente faz o tratamento, a gente precisa realmente estimular colágeno ali no corpo. E aí, eu tive uma pessoa que me presenteou que eu falei, nossa, é gostoso mesmo. Muito porque gostoso. A maioria dos colágenos não são gostosinhos, não, sabe? É aquele gostinho assim que você toma quase tampando o nariz, mas esse eu gostei. Cara, minha esposa, ela usa bastante. De vez em quando eu pego um pouquinho lá do whey, da creatina, do colágeno. É muito bom mesmo. É bem gostoso mesmo. Então, muito obrigado, Sanavita, pela parceria, tá? E aí, fica aí o presente da Sanavita, tá bom? Obrigada. Esse foi um aulão que a gente fez no final de outubro, na praia, com as nossas nutricionistas, que estão assinantes da plataforma da RUNS. E foi um momento de experiência ali. Bem legal. Tá? Então é isso. Obrigado, Sanavita, Obrigada. pela parceria. Mas aí, voltando lá no assunto, né? Voltando no assunto, tá? Assim, você falou da construção ali, do momento que você começou a iniciar, da constância, que precisa ter realmente, porque quem está dentro do digital e tem resultado entende que precisa empreender no digital. Muitas pessoas ainda têm aquela visão medíocre, eu vou dizer assim, de que não é blogueirinha, né? Tá postando é porque não tem nada para fazer. Mas você empreende, você entende que você empreende, tá? Fora essa questão aí de você ter a tua constância, de botar a cara, ter estratégia, existiu algum modelo ou algum evento diferente para te ajudar a viralizar e tudo mais? Como é que foi em relação a isso? Teve algum caso nesse sentido? Então, eu falo que tudo é realmente na prática, no dia a dia ali, né? Às vezes você vai se deparar com coisas que você não estava esperando no seu dia a dia. Então, você está ali na constância, fazendo todos os dias. E aí foi quando eu me deparei com uma polêmicazinha que eu não estava esperando. Fui dormir, acordei já meio viralizada. Falei, meu Deus, mudou tudo na minha vida. Enfim, como eu disse pra você, eu estava ali todos os dias nas redes sociais, fazendo o básico, né? Que é postando todos os dias, porque isso é o básico. As pessoas acham que isso é muito, mas é o básico. Você postar stories todos os dias, fazer conteúdo pro feed, postar reels. Isso é o que o empreendedor que está na internet, ele tem que entender que é necessário. Eu falo que hoje as redes sociais, ela é uma loja. E é uma loja aberta 24 horas que você não precisa pagar. Porque se você estiver aqui, por exemplo, no consultório da RUNS, eu tenho certeza que o prédio vai te cobrar para você ficar ali fazendo seu trabalho. As redes sociais, não. Então, as pessoas não têm nem desculpa mais. É uma loja aberta 24 horas para você vender. Enquanto você está dormindo, tem gente acessando o seu perfil, querendo saber o que você vende. Então, eu estava ali nessa constância de fazer conteúdo explicando sobre cirurgia plástica, sobre os tratamentos, e automaticamente isso linka com saúde, né? Por quê? Total. Porque você precisa estar bem, com a sua saúde boa, psicologicamente também, porque as pessoas às vezes ignoram que você precisa estar com a cabeça boa para fazer um procedimento estético, porque senão você vai depositar toda a sua esperança ali e que não é a sua salvação, né? A salvação de sua vida. Então, eu estava ali mostrando o dia a dia. Foi quando eu me deparo com uma amiga me mandando um vídeo pra mim, falando, olha só essa mulher sem noção aqui, falando que os profissionais de saúde são gordofóbicos. E você não pode falar o nome, né? Não vou nem falar. Não vou nem causar polêmica, que isso já me causou tanta polêmica na minha vida, mas assim, posso te contar a história. Não foi só essa vez, eu tive várias polêmicas assim que eu posso citar nas redes sociais. Por quê? Porque quando você tem uma posição, quando você defende algo, automaticamente vem o quê? Os odiadores, os famosos haters, né? Então eu estava ali defendendo aquilo que eu acredito, que é o que eu acredito. Talvez eu tenha falado de uma forma um pouco ríspida, que hoje, depois de encontrar Jesus, a gente dá uma segurada da forma que a gente fala, né? Então, vi esse vídeo, a mulher lá nas redes sociais, num podcast também, inclusive,
falando mal dos profissionais de saúde porque ela estava grávida e aí ela foi num postinho de saúde e aí a médica, só porque olhou para ela, classificou ela como grupo de risco. E aí você olha assim, você fala assim, uai, mas, né? É o mínimo que essa médica deveria fazer se ela está cuidando de você. Porque ela está vendo que você está com obesidade, no caso dela era obesidade mórbida. Então, o que essa médica fez para cuidar de você? Ela te classificou como grupo de risco, que é te dar prioridade. Porque se alguma coisa acontecer, eles estão de olho em você. Só que não, isso foi considerado na cabeça dela como gordofobia. E aí ela xingou a médica, começou a falar que isso tudo era gordofobia só pelo fato dela estar com obesidade mórbida. Então, assim, eu fiquei com muita raiva, fui lá pra internet, fiz um vídeo e falei, se você não sabe o que é obesidade, causa para os seus filhos, eu vou te contar. E se tem inúmeros artigos científicos, falei tudo que eu acreditava e que a ciência comprova. E aí o vídeo viralizou. E aí ela respondeu, aí deu uma polêmica toda. Eu acredito firmemente que a obesidade é uma doença, porque a ciência diz que a obesidade é uma doença. Por mais que as pessoas comecem a ignorar a realidade, a consequência vem. E as consequências vêm mesmo. Só que hoje tem muita gente que tem voz na internet, começa a defender coisa errada, e infelizmente tem muita gente que acredita. E aí quando você diz, aí vem o famoso cancelamento, né? Então, os meus vídeos foram parar em todas as páginas de fofoca. Aí foi aquela loucura, né? Aí processo, me pediu 30 mil reais. Só que eu continuo afirmando com toda a convicção de que a obesidade é uma doença e eu confirmo aquilo que eu falei, comprovo aquilo que eu falei e não desacredito daquilo que eu falei. E aí vieram várias pessoas para as minhas redes sociais, os números cresceram, né? Eu tinha 2 mil seguidores, nessa época, sei lá, bateu 90 e tantos mil seguidores no Instagram, TikTok, muitas pessoas chegaram através disso. Só que aí também vem a dor de cabeça, né? Porque eu estava totalmente despreparada nessa época para receber esse tanto de pessoa, porque eu não sabia o que era uma viralização. Eu, na verdade, fiz esse vídeo com o intuito de chegar para as pessoas que estavam ali, que eram o quê? Os meus 2 mil seguidores. Para alertar esse público, falar assim, gente, não acredita nessa mulher, ela é mentirosa, o que ela está falando aqui é mentira. O que ela está querendo causar é polêmica, é viralizar, é ficar pagando de bonitona, enquanto, na verdade, ela é o problema. Como a gente tinha citado lá no começo, né, as pessoas tendem a culpar tudo e todos por conta dos seus problemas. Elas não conseguem olhar para elas e falar, não, o problema sou eu, o problema é o mundo, é a sociedade, é a ciência, mas não sou eu. Eu não caibo nessa cadeira aqui, nem no avião, a minha saúde está completamente comprometida, o profissional que me classificou como grupo de risco, está todo mundo errado, menos eu. Então, assim, eu fiz o vídeo com o intuito de realmente alertar as pessoas e falar assim, ela está errada. E aí, pela minha forma de falar, talvez tenha realmente incomodado muitas pessoas. Uhum. Mas, como eu falei, talvez eu não falaria dessa forma hoje, mas ainda assim é o que eu acredito. Então, o meu vídeo viralizou, chegaram muitas pessoas, ficaram muitas pessoas ali, acreditaram em mim e automaticamente eu continuei seguindo a minha vida, mostrando meu dia a dia, a minha rotina, e as pessoas começaram a gostar daquilo que eu vendo, porque o que eu vendo é muito bom mesmo. Uhum. E assim, nesse momento que você passou por tudo isso, eu imagino que vieram também os haters, né? Sim. As pessoas defensoras ali que dão a vida pela outra figura pública. Sim. E que naquele momento ali você sofreu bastante. E como foi esse momento? Como você estava? A inteligência emocional, você falou que não estava tão preparada, mas como foi lidar com isso tudo? Eu falo assim que tudo na vida a gente vai criando aquela casca grossa, né? A gente vai aprendendo. Por exemplo, uma pessoa que é um atleta, quando ele tem a sua primeira derrota, eu tenho certeza que ele não sai dali feliz. Ninguém gosta de sair derrotado, né? Então, ninguém gosta de pessoas te xingando, ninguém gosta de pessoas te dizendo que você é uma horrorosa, você é mentirosa. Então, assim, não vou falar que eu adorei receber xingamento na internet, principalmente pelo fato de ter sido o meu primeiro xingamento e eu não estava sabendo o que era o cancelamento, né? Então, o seu primeiro cancelamento, você nunca vai estar preparado. Todo mundo que está na internet, ele corre esse risco de estar sendo, a todo momento, cancelado. Por quê? Porque você tem opinião. E se você não tem opinião, você não está defendendo nada, no final das contas, né? Então, assim, a pessoa que tem opinião, que tem crença e que acredita naquilo que ela vende, o que ela fala, ela vai ter pessoas contra ela. Então, eu estava ali, como eu estava defendendo alguma coisa,
algo e que aquilo que eu realmente acredito, tem pessoas que, por algum motivo, desacreditam, por exemplo, da ciência ou da realidade, que vieram me xingar. E aí, assim, lidar com isso, a primeiro momento, no seu primeiro cancelamento, é um pouco, né, desafiador. Você tem aquela chateação, você fala, meu Deus, mas por que se eu estou falando a verdade? Essas pessoas estão loucas, mas eu falei só a verdade aqui, por que ela não está conseguindo enxergar isso que eu estou falando? Mas aí você pensa, tem gente limitada, tem gente cega, com a venda nos olhos, e eu não sou responsável pelo que o outro pensa. Também tem o fato do que ela pregar, alimentar o ego de muita gente, que não quer tomar a decisão de mudar de vida, de se transformar. Então, ela acredita naquilo fielmente e ela vai brigar por aquilo, entendeu? Porque simplesmente para ela é muito cômodo acreditar que o bem-estar, eu me sinto bem como eu sou e nada mais importa, entendeu? Tem essa questão, né, assim, dessa romantização, não somente da obesidade, mas de qualquer outro aspecto, assim, da sua vida que você sabe que é ruim, mas você romantiza porque é difícil de sair daquilo. Eu falo, gente, não é fácil. Eu sei como é difícil de emagrecer, porque eu já tive que emagrecer 15 quilos e sei que não é fácil. Não é fácil você ter uma rotina, uma constância, ir pra academia, se alimentar e não desistir, estar ali todos os dias. Mas ainda assim, mesmo que você saiba que aquilo é difícil e você não consegue sair daquilo, você não pode romantizar só porque você não consegue. Eu, por exemplo, já fumei. Eu já fui fumante. Então, eu não chegava na internet e virava para as pessoas e falava assim, gente, aceitem vocês fumarem, porque se eu não posso fumar aqui no local fechado, essas pessoas são preconceituosas, fumantofóbicas, por exemplo, né? Então, assim, eu sei o quão difícil é aquilo ali que eu estava carregando na época que eu fumava. Mas, ainda assim, eu não tinha coragem de ir para as redes sociais ou qualquer lugar que eu estava, não somente ali, de defender algo que era ruim para minha vida. Eu sei que é ruim, só que eu sei que eu estou com dificuldade para sair daquilo. E você só vai conseguir sair de alguma coisa quando você começar a entender que aquilo é um problema. Se você romantiza, você não vai sair daquilo ali. Se você acha que aquilo ali não tem problema, como é que você vai entender que aquilo é um problema? Então, a maioria das pessoas que hoje romantizam a obesidade é que elas não olham para dentro e vê que aquilo é um problema até acontecer alguma coisa, porque, como eu disse, você pode ignorar a realidade, mas você não ignora as consequências da realidade. Então, a consequência um dia vai vir. Ou o quê? Uma diabetes, uma hipertensão, ou um problema cardiovascular, ou um problema, por exemplo, gestacional, que nesse caso que eu estava citando no vídeo. Então, assim, vai acontecer? Vai. Mas você vai esperar para acontecer para querer mudar de vida? É isso que eu tentei alertar para as pessoas, né? Gente, vamos tentar mudar. Olha para isso aqui, não romantiza. Mesmo que você tenha um problema sério, não romantiza. É melhor você saber, eu não consigo, mas eu quero, do que ficar achando que aquilo ali não é um problema, porque você nunca vai sair daquilo ali. Então, assim, eu falei ali na internet e ainda continuo acreditando isso, porque de fato é a verdade. Escolha o seu difícil, né? Acordar cedo, treinar, ter uma boa alimentação, dieta regrada, é difícil, mas conviver com sobrepeso também é difícil. É difícil. Assim como você construir algo é difícil, mas você no final do mês não ter o dinheiro para pagar uma conta também é difícil. Então, assim, escolha o seu difícil, né? Eu acho que a pessoa precisa ter esse entendimento. E às vezes a gente fica muito preso no modelo de que, fulano conseguiu porque para ele é mais fácil, mas não é. Né? Tente entender que é um processo, né? Sempre tem um processo. A pessoa ela precisa se desafiar. Sim. Então, a construção ela é desafiadora. Então, se hoje tá difícil para você, saiba que se você fizer, se você continuar, vai continuar difícil. A questão é o que isso vai te trazer de melhor na minha vida e na vida das pessoas que estão comigo, na vida das pessoas que eu amo, na vida das pessoas que querem bem, com quem eu convivo. Você tem que pensar assim também, né? É verdade. E você citando assim, escolha seu difícil, né? Hoje em dia tem uma galera na internet que quando você posta alguma coisa que é desafiador, por exemplo, tem uma menina aqui no Rio de Janeiro mesmo, que ela mostra a rotina dela, acorda 4 horas da manhã e aí até 11 horas da manhã ela já fez assim, não sei quantos treinos e alimentação saudável. E aí as pessoas começam a criticar nos comentários falando assim, mas ela não trabalha, mas ela não faz nada da vida, mas é porque é riquinha. Tem sempre esses comentários menosprezando o porquê que a menina tá fazendo aquilo ali, porque ela é esforçada. Eu prefiro olhar e ver assim, nossa, o que eu posso tirar de bom disso aqui? Se ela tá fazendo isso aqui num sábado, que eu não trabalho também, por que eu não tô fazendo? É melhor eu olhar com o olhar de que eu posso fazer como ela, do que
que eu ficar ali julgando da minha cama deitada porque eu não consigo fazer o mesmo. Então, assim, as pessoas hoje têm essa tendência, né, de criticar porque ela não consegue fazer o mesmo. Então, é muito melhor você olhar com um olhar de que, nossa, eu gostaria de fazer o mesmo. Um dia, quem sabe, eu não me torno tão disciplinada, esforçada para chegar nesse nível do que eu ficar aqui através das redes sociais, do outro lado da telinha, tendo coragem de xingar alguém porque eu não consigo alcançar a mesma coisa. Exatamente. E falando sobre isso, se você é uma pessoa hoje que está recebendo crítica, isso é normal, tá? É. Só entenda de onde está vindo essa crítica. Se ela está vindo de baixo ou está vindo de cima. Se é da pessoa que está no lugar onde você quer chegar, tudo bem. Você ouve, você avalia, você tenta buscar sempre filtrar o melhor. Agora, se é de uma pessoa que não construiu nada, se é de uma pessoa que você vê que não faz tanto sentido assim, cara, tapa os ouvidos ali e segue, next, né? É verdade. Geralmente as críticas, ela vem sempre de baixo. Você nunca vai ver uma pessoa que tá muito lá em cima, uma pessoa que construiu muita coisa te criticando. Geralmente essa pessoa, ou ela vai te dar um conselho para você melhorar, ou ela não vai falar nada. Mesmo que você esteja errando, ela não vai ter coragem de te criticar, porque ela sabe daquilo ali que você tá passando, falando, poxa, eu também passei por aquilo ali, eu sei o quão difícil que é. Mas a pessoa que tá lá embaixo, ela fala, que é isso? O cara nem é esforçado assim, conseguiu tudo na mão, riquinho, né? Hoje em dia tá aí com essa tanto de sala, esse tanto de loja aí. É por quê? Porque nada, ganhou tudo na mão. É a sorte, a tal da sorte, né? Só que a pessoa não viu o que você fez ali por trás das câmeras, o todo dia que você acordou 6 horas, o quanto que você chorou de noite, né? Porque teve vontade de desistir, mas ainda assim não desistiu. Porque ser empreendedor não é fácil. Para todo mundo que é empreendedor, todo mundo sabe que não é fácil. Tem dias que você pensa, poxa, é muito melhor ser CLT. Cara, e é muito melhor mesmo. Você chegar ao final de semana, você pensar assim, nossa, posso desligar o celular que não tem trabalho nenhum. O empreendedor não. O empreendedor chega ao final de semana, o que ele continua trabalhando. Mesmo que ele não esteja respondendo ali, ou fazendo stories, ou respondendo no WhatsApp, a cabeça dele não para. Não tem 13º, não tem férias 30 dias. É muito mais fácil ser CLT. Só que a probabilidade de você enriquecer e chegar a níveis maiores é sendo empreendedor. A dor de cabeça, ela vai vir. Como você disse, né? O que é melhor? Escolha o seu difícil. Ou você vai ficar ali com contas para pagar no final do mês, ou você vai ter que lutar todos os dias. E é muito melhor você deitar com a cabeça no travesseiro e pensar, poxa, eu fiz demais hoje. Não, que legal, eu dei o meu máximo. Do que você deitar e falar, o que eu poderia ter feito de diferente? Nossa, eu não fiz nada hoje. E se sentindo inútil. A melhor coisa que tem, quando Deus coloca oportunidades na sua mão, é você dar o seu máximo. Porque, assim, a oportunidade está para todo mundo. Não todas as oportunidades, eu acredito, né? Assim, nem tudo está para todo mundo. Mas ser melhor naquilo que você está ali, você com certeza vai ser se você se esforçar um pouquinho mais. Exatamente. E, assim, o teu lado empreendedora, né? A gente vê no dia a dia ali, a gente sabe dos teus resultados. E a gente tem uma certa admiração por você, né? A gente convidou você para participar, porque você tem muito resultado e a gente admira bastante o teu trabalho e a tua conduta, né? Como empreendedora. Mas eu queria entender também, a gente está finalizando, infelizmente, mas eu queria entender um pouquinho da Letícia como pessoa. O que você gosta de fazer, né? O seu dia a dia, se você tem algum hobby, se você tem algum hábito diário ali que você faz para se tornar uma pessoa melhor. Sim. Então, assim, pra falar a verdade, esse negócio de hobby é tão complicado, né? Porque alguns chamam de hobby, o que eu chamo de dia a dia. Enfim, eu gosto muito de ler, principalmente leitura, assim, que vai conseguir me fazer abrir um pouco a mente, né? Porque a gente é aquilo que a gente consome. Se eu tô ali consumindo conteúdo 24 horas que não vai me fazer evoluir, com certeza eu não vou evoluir. Então, tanto dos meus livros, tanto nas redes sociais, tanto no meu dia a dia, eu me cerco de pessoas que vai conseguir me fazer crescer e ter um pouco mais de visão sobre aquilo que eu quero na minha vida, porque não adianta negar o fato de que o ambiente, ele te proporciona estar em lugares, ou ele vai te fazer, né, ficar cada vez mais para baixo, né? Ou ele vai te puxar ou ele vai te elevar. Então, eu tento sempre me cercar nos meus hobbies de pessoas que têm os mesmos pensamentos que os meus. Além do mais, eu não considero isso como hobby, porque é uma prática diária, que é aquilo que eu amo, é estar sempre na igreja, é adorar Jesus todos os dias, é ler conteúdos que fazem eu elevar o meu espírito, porque eu sempre falo nas redes sociais e no meu dia a dia com pessoas que convivem comigo, que a gente não pode negar que somos seres tricotômicos, né? Somos corpo,
alma e espírito. Se o meu espírito não está elevado, com certeza eu vou me sentir mal alguma hora da minha vida. Eu posso chegar lá na frente com dinheiro, com fama, com carro, com tudo, com relacionamento estável, mas ainda vou me sentir frustrada. Se o meu corpo não está bem, eu não consigo chegar a lugar nenhum, né? Um corpo doente não vai para frente. Se a minha alma não está boa também, que são os meus sentimentos, onde é que eu vou chegar? Não consigo trabalhar, não consigo evoluir, então vou me sentir mal, me sentir triste. Então, a gente precisa entender que nós somos 3 em 1, né? Precisamos estar bem por completo. E estando bem por completo, eu consigo viver bem, focar, fazer o máximo. Então, o meu hobby é, cada vez, evoluir mais. Estar ali na minha casa, no meu dia a dia, com meu marido, com a minha cachorra. Sair um pouquinho para lugares mais tranquilos, que eu não gosto de lugares badalados. E eu sou essa pessoa. Então, ligado a isso que você está falando, a gente estava almoçando agora e você falou sobre... Eu te perguntei, te fiz uma pergunta. Eu falei assim, porque desde quando a gente confirmou a tua presença para você vir participar, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar vendo story. Eu não vejo story de ninguém. Mas a partir do momento que eu preciso estudar a pessoa, né, eu começo a ficar vendo tudo que ela faz, basicamente. Uhum. Então, eu estava ali assistindo teus stories sempre, né? E você, incansavelmente, todos os dias, você posta story, né? Bom dia, garota, lendo o seu livro ali. Sim. E aí, eu te perguntei, almoçando, você, em algum momento, acorda... querendo não fazer, ou desanimado, ou triste, e aí você me deu uma resposta muito baseada no que você acabou de falar, né? De você ser bem resolvida e você ter muito essa conexão, né? Com as 3 áreas conectadas. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque tem muita gente que não entende, às vezes quer diferenciar muito o lado profissional do lado pessoal e não entende que é tudo uma coisa só. E por isso que pega para fazer algo, não faz direito ou desiste no meio do caminho porque fica sobrecarregado, cansado. Né? E quando eu te perguntei isso, você me trouxe a visão de que, Rafael, dificilmente, cara, eu acordo ali desanimado, mas é porque você tem isso muito claro para você. Eu queria que você falasse um pouco disso para ajudar as pessoas que querem começar, mas elas se pegam desanimadas facilmente porque não tem essa clareza na vida delas e desistem. É verdade. Entenda uma coisa, você nunca vai conseguir elevar a sua empresa dificilmente, mas nunca vai conseguir elevar a sua empresa se você estiver totalmente frustrado em outras áreas da sua vida. Como eu disse, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Então, se você está ali todos os dias triste porque você não está bem com o seu marido, brigando 24 horas, como é que você vai ter força, ânimo para ir lá e dedicar para a sua empresa? Se você só fica pensando naquilo, eu preciso resolver os meus problemas. Então, assim, nós temos que entender que somos um conjunto. Não adianta eu querer enriquecer e não estar bem emocionalmente. Não adianta. Então, assim, precisamos olhar para um conjunto, né? O que nós somos, o que eu sou por completo, porque eu não sou só o trabalho, eu não sou, na verdade, o trabalho, eu sou a Letícia. Quem a Letícia é? O que a Letícia pode fazer? A Letícia dá conta de... crescer uma empresa? A Letícia dá conta de ajudar outras pessoas? A Letícia dá conta de ter um relacionamento estruturado, um casamento estruturado? Então, eu preciso estar bem comigo mesma para conseguir fazer coisas externas, né? Então, eu não acordo todos os dias triste e pensando, nossa, mas que saco, hoje eu vou estar lá na internet, eu não estou bem para isso. Por quê? Porque minha vida hoje, graças a Deus, está totalmente equilibrada a ponto de estar bem para conseguir aparecer lá na internet. Então, é isso que a gente precisa olhar. Eu estou bem para aparecer lá? Porque se eu não estiver, eu não vou conseguir dar o meu máximo. Então, é isso. Olhar por completo quem eu sou para não desanimar, não ter esses problemas do dia a dia. Tipo, não estou querendo, não estou bem, eu estou triste, eu estou mal, eu não sei o que é. Então, olhar para dentro e pedir ajuda. Eu costumo falar que não é só autoajuda. Autoajuda pode ajudar, mas principalmente a ajuda do alto. É o principal, né? É o momento que a gente diz, que pena. Não, sério, nossa, tá tão bom. E assim, tem assunto pra mais 3 horas, né? Eu poderia ficar aqui o dia todo só falando de tanta coisa da internet que a gente pode falar para essas pessoas realmente entenderem que é importante estar na internet. Como eu disse para você hoje, a internet possibilita muita coisa. As pessoas que não estão lá, elas não conseguem compreender. Eu só consegui compreender a partir do momento que eu consegui faturar. Então, quando começou a entrar dinheiro na minha conta, eu falei, meu Deus, a internet realmente é poderosa. E ela é poderosa a ponto de proporcionar muito mais do que se ela não tivesse. Porque se ela não tivesse, eu teria que fazer o quê? Colocar um outdoor, talvez, aqui, panfletar na rua. E não, a internet está ali. Você coloca um vídeo. Hoje
hoje em dia existem meios ainda para o seu vídeo chegar para mais pessoas se você coloca dinheiro ali. Então, assim, são possibilidades maiores de um empreendedor e ele precisa entender e abraçar isso, não ter medo do julgamento, porque é aquilo que você falou, né? O blogueirinho. Deixa eu chamar de blogueirinho. Quem tá pagando sua conta? Você tá com medo de quem? Eu costumo sempre falar com as minhas alunas, falar assim, ó, tá, a pessoa foi lá, te zoou com a sua cara, né? Falou assim, blogueirinho. O que mudou na sua vida? Nada. Se ela tiver falado, não mudou nada. E se ela tiver falado, ela não vai ter a coragem de chegar pra você e falar assim, nossa, mas você tava horrorosa naquele vídeo. Você não tá falando bem. Então, assim, ela não comprou de você, não mudou nada. E se você deixa de fazer, automaticamente você perde dinheiro. Então, é isso que as pessoas precisam entender para estar na internet. Eu preciso estar lá, independentemente do julgamento do outro, se o outro vai falar ou não, porque é o meu trabalho. E abraçar isso como um trabalho. Pessoal, vocês querem que a Letícia ela volte em um próximo episódio? Se sim, então compartilha esse episódio, comenta bastante, manda para os seus amigos que são profissionais da área da saúde ou não, né? Se são inseridos no meio digital, exatamente. Todas as profissões hoje precisam estar na internet, exatamente. né? Assim. E assim, comenta bastante, tá? Se vocês comentarem muito, se vocês colocarem lá o gostei, e quem não gostou, lembrando, também coloque o não gostei. A gente vai trazer a Alice de volta aí para falar sobre posicionamento, sobre comunidade, criação de movimento. Isso é muito importante a gente trazer também aqui no Runs Talks. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a presença da Letícia aqui conosco. Muito obrigada. Agradeço muito vocês terem assistido aí até o final, tá bom? Eu queria que você deixasse uma consideração final aí nesses últimos minutinhos, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui com vocês, né? Vocês são pessoas que realmente tenho certeza que vai crescer mais, porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Quem faz todos os dias não tem como regredir. A gente só tem uma escadinha, né? Só subindo. Então, é degrau por degrau, é passinho de bebê, é o famoso baby step, né? Então, que a gente possa entender isso, que a internet é como o nosso trabalho, é o nosso trabalho, né? Estar aqui é o nosso trabalho, a internet é o nosso trabalho, a gente precisa abraçar isso e entender que eu tenho que dar o meu melhor. Então, obrigada por estar aqui. Espero voltar mais vezes, porque o papo foi bem legal, para dar outros conselhos, né? Porque falar disso aqui é um breve momento, assim, que dá para falar muito mais coisas aí, para ajudar a galera a ter insight, enfim. É isso. Obrigada. Muito obrigado, te agradeço de coração. Obrigada. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Show, pessoal. Caraca, top. Na moral. Faltou 3 minutos ainda, não? Obrigada. Obrigada. Foi ótimo.